André Sanches, herói ou vilão? Hoje a gente vai falar das promessas que o André Sanches fez e do andamento ali, do que ele prometeu, como é que tá indo cada coisa. Então assiste aí, fica ligado que o episódio de hoje é polêmico. Fala, fiel, saudações corintianas, tá no ar, e aí, de boa? Tô triste com a saída do Rodriguinho, né? A gente não esperava. Não só por isso? Não, por mais uma vez, mais uma janela, o Corinthians tá sendo aí despedaçado, né? Sim, e é por isso que fizemos esse vídeo agora que você está assistindo. Então, mano, fica aí. Mas antes a gente tem dois recados aqui rápidos. Primeiro, tá rolando aí na campanha o Corinthians que eu nós quero. Queremos, exatamente. Você aí já deve ter se ligado nas redes sociais do Meu Timão, que a gente tá promovendo uma campanha para que você, torcedor aí, normal, você é igual a nós, que mande seu vídeo pra gente. O Corinthians que você quer, queremos te ouvir, não é mesmo? Muitas pessoas já mandaram pra gente, então dá uma olhadinha aí nas pessoas que já mandou e a gente espera o seu vídeo. Meu nome é Patrick, Guarapuava, Paraná. E o Corinthians que eu quero é um Corinthians sem essa folia de fatiar jogador de base. Meu nome é César, eu falo aqui de Franca, São Paulo. E o Corinthians que eu quero é um Corinthians sem corrupção, sem os dirigentes estarem envolvidos aí com política, que eu não precise sair na rua aí e ler notícias aí de escândalo de estádio, de presidente envolvido com corrupção, esse tipo de coisa, entendeu? Que eu quero um Corinthians limpo. Fala, meu timão, meu nome é Hugo Rodrigues, de Onápolis, na Bahia. E o Corinthians que eu quero é um Corinthians que saiba investir o dinheiro que recebe, que não invista em Juninhos Capixabas por 6 milhões de reais e manda embora pro Grêmio. 6 milhões jogado fora, tem que saber investir. Então você aí que curtiu, mano, quer fazer igual, grave seu vídeo aí, não interessa a posição que você quiser, grava do seu jeito e mande aqui pro WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo na descrição do vídeo. Gravar mano, no celular e manda no WhatsApp. E, ó, só não grava um filme, né? Grava aí 10 segundos de boa, sem crise. Tem gente que mandou 5 minutos. Aí não dá, né, meu amigo? Outro segundo recado, já deixa seu like aí. Esse é o recado aí, mano. Tá curtindo o vídeo, já conhece meu timão? Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda a gente a continuar fazendo vídeos aqui. Então vamos embora pra lista que hoje o papo é sério. André Sanches. Herói ou vilão? É simples. O que você acha, torcedor do Corinthians? Danilo, o que você acha? Eu acho que a figura dele tem altos e baixos e agora ultimamente tá numa fase bem asca. Uma coisa que não dá pra negar sobre o André é que ele é polêmico. Sim. E temos várias frases. E algumas delas viram promessas, sim, né? Se ele quis fazer ou não, enfim, se ele errou no tom, mas beleza, ele fez algumas promessas ao longo dessas últimas passagens dele pelo Corinthians. A ideia desse vídeo aqui é a gente relembrar algumas frases dele, algumas promessas dele que ele fez para o Corinthians, para o futuro do Corinthians. Ele assumiu o Corinthians em 2007, após o impeachment do Dualib. E a primeira frase de efeito que ele falou é: quem tirou o sarro do Corinthians, tirou. Porque ninguém vai tirar mais sarro do Corinthians. O Corinthians havia acabado de não jogar a primeira. Exatamente, né? Ia passar um tempo longe da Série A, não ia jogar. E acho que fez certo sentido ali, coube no contexto. Sim. E pensando na ascensão do clube depois, conquistas, campeão mundial, da Libertadores, enfim, ok, não é bem uma promessa. Cumpriu. Fevereiro de 2009, o Corinthians já tava ali uma relação um pouco ácida com São Paulo e ele faz uma promessa: enquanto eu for presidente, o Corinthians não manda mais seus jogos no Morumbi, independente de pedidos da Federação Paulista, do São Paulo, do Palmeiras ou de quem quer que seja. Cumpriu, bacana. Mas até aí, né, não tivemos nenhuma promessa assim, né, que vai mudar o futuro da Fiel. Acho que foi uma boa visão de não querer jogar lá, falando, tem um jogo pra quem burro. Legal. Bacana. Fevereiro de 2010. A dívida nossa é de 90 milhões de reais e eu vou pagar tudo. Não pagou. Tá longe de pagar. Hoje a dívida do Corinthians é quase de 500 milhões de reais. Ele deixou o clube com uma dívida muito maior do que ele pegou. E agora ele já assumiu o clube com uma dívida de 400 e tantos milhões e a dívida tá subindo. A gente espera que esse cenário seja melhor na final da saída dele em 2020. Lá em 2010, no mês do seu centenário, aniversário do centenário do clube. E digo mais, ainda está no começo. Daqui a 3 ou 4 anos o Corinthians vai se tornar a maior potência do futebol mundial. Repito aqui, maior potência do futebol mundial. E aí? Não chegou muito perto, acho que não, né? Não. Embora o Corinthians seja grande, embora o Corinthians seja o atual campeão brasileiro, ganhou títulos, bicampeão paulista, ganhou títulos, mas tá longe de ser a maior potência do potência. Então ele ainda briga aqui no brasileiro, mas pegar hoje o Corinthians é 10º no Brasileirão. Pois é. E muito disso do Corinthians não ter se tornado a maior potência do futebol mundial, como o Ben Sanches disse, é
muito por conta do grupo que está no poder há 10 anos, Sim. do qual ele pertence. Maio de 2011, o Corinthians ser eliminado na pré-Libertadores, passar um Isso. puta vexame, né? E ainda a Libertadores era uma coisa que incomodava o Corinthians não ter. Muito. E aí o Sanches disse a seguinte frase: pode escrever aí, se o Corinthians jogar essa de 2012 e as outras duas próximas, uma delas vai ganhar. Tá aí, né? Não sei se tinha muito Ganhou. embasamento, mas ok, ganhou. Ele falava que pra ganhar a Libertadores tinha que jogar todo ano. Isso, Faz sentido. Uma hora ganhou, legal, parabéns. Nenhuma promessa que fosse, né? não, Dar o até porque- rumo e nem dependeria dele, vamos dizer aqui, né? Agora uma promessa do Sanches que ele repetiu e não conseguiu concluir. Name rights. Não foi uma ou duas vezes que ele falou. Chato até, né? A gente Puta tocar no que assunto, pariu, ninguém corintiano aguenta mais tem, ouvir falar. né? Vamos lá, em novembro de 2015, Andrés resumiu assim a novela Name Rights. Está quase fechado, mas o torcedor pode ficar tranquilo, porque estamos quase 2 anos e meio atrasados, mas nos próximos dias vai fechar. Está bem adiantado. Não fechou, né? E já estamos em 2018, não é mesmo? Quase 2019. Você, corintiano, pense bem, qual foi a primeira vez que esse nome aí veio à tona? Name Rights, Arena Corinthians, que você ouviu? Puxamos aqui a data. 6 de fevereiro de 2012, o Corinthians ainda não era campeão da Libertadores e o Sanches já estava ali prevendo que a Arena Corinthians teria um nome para ser chamada, né? A ideia deles era vender antes da Copa do Mundo, já que durante a Copa do Mundo, a Arena Corinthians como estádio de abertura do evento teria uma exposição enorme. Então, vamos lançar o estádio já com name rights. O Brasil realmente teve a crise financeira, mas isso não é desculpa, porque nosso rival fechou um patrocínio de name rights aí já faz uns 3, 4 anos e tá lá lucrando com isso. O Corinthians não fechou, não tem expectativa de fechar. Se falar que tem nos próximos dias, a gente não vai acreditar também nem um pouco. Não é porque a grama do vizinho é mais verde, não. É simplesmente porque é uma situação que, mano, não aconteceu enquanto o nosso rival fez acontecer. Então, mano, é pra gente pensar aí o que deu errado. Será que foram essas Porque eternas continua dando promessas? errado, né? São Por que 4 continua dando anos, são errado? 6 anos Sim, de falar. não é uma conta primordial para o pagamento da Arena Corinthians, que vamos falar ainda daqui a pouco. Hoje eles evitam até de falar, eu falo a diretoria toda, mas principalmente o Sanches, evita de falar name rights, porque é um assunto que estressou bastante, rolou cobrança em cima deles. Mas afinal de contas, quanto custou o estádio? 1,2 bilhão? 900 milhões? 985? A gente ouve Sim. muita coisa. Falava de o custo de 700, que o Corinthians ia chegar em 800 alguma coisa, e hoje a gente já vê aí falar até em 2 bilhões de reais. O fato é que o André sempre, agora que ele retornou ao cargo, foi reeleito agora no último mês de fevereiro, prioridade dele sempre foi a Arena Corinthians, colocar o pagamento em ordem ali, tudo, as finanças em dia. Enfim, isso vem sendo pago, essa parcela de 5 milhões vem sendo paga, mas essa readequação financeira junto com o contrato com a Caixa ainda não tá em dia não. Antes do estádio ser lançado até, ele acreditava que o Corinthians ia gerar uma receita muito maior do que gera a Arena Corinthians. Os pessimistas diziam de 150 milhões de reais por ano e os otimistas 250 milhões de reais por ano. Então eles calculavam em 200 milhões de reais por ano. E tá longe disso, muito longe. Tanto que ele falava, a gente vai pagar em 6 ou 7 anos, e isso antes... Na teoria, terminar de pagar em 2020, 2021. Hoje a gente tá em 2018 e ele fala, quem sabe uns 12, já muito mais pé no chão, e sabe que a dívida tá longe de equacionar essa situação. Por isso precisa fazer mais receita e talvez enxugar gastos ali também na arena, né? Vamos ver isso aí. Pois é, e a estrutura de pagamento que o Corinthians montou para poder pagar a Arena Corinthians envolve não só o name rights, mas envolve CIDs, que chegou a atrasar com o Ministério Público, julgou os CIDs, enfim, esses tá conseguindo certificados, incentivos fiscais. Então, mano, tem uma série de fatores para o Corinthians conseguir colocar o pagamento em dia aí. Mas acho que o principal mesmo é o faturamento, porque fora a bilheteria, o Corinthians faz naquele estádio. Tem jogo, às vezes faz um evento ou outro muito pontual, mas não consegue lucrar com o estádio fora o futebol. Em 2017 ele falou que não era candidato, mas acabou se candidatando à presidência do Corinthians e ganhou a eleição, uma eleição bem conturbada, que acabou com até certa violência. Os torcedores viram que ele ganhou e tentaram já quebrar ele ali. Você tava lá? Tava. Como foi sua Foi tenso, hein? Acho que ele imaginava esse momento como um puta glamour, o cara que construiu o estádio, Salvador voltou, e foi completamente diferente. Ele ganhou ali, abraçou os companheiros, e em 3 ou 4 minutos ele foi falar com a TV, acho que com os torcedores, e que iriam bater nele dentro do clube, cara. Dentro do clube que ele era o presidente. Já mostra essa segunda relação que hoje a torcida tem com o André Sanches, que é de um cara muito questionado. E a gente vai falar outras promessas que ele fez e que não vem sendo cumprido. A primeira delas, eu acho bastante a gente
tocar na ferida, eu acho que é legal um termo. O Andrés retornou ao clube, mas ele ainda estava ligado ao cargo dele político. O Andrés Sanches, deputado federal, logo após a eleição, lá numa entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, ele disse que lá próximo do carnaval ele esperaria passar o carnaval para então se licenciar do cargo, e não foi o que aconteceu. Você não sabe o carnaval dele, né? Vai que tá melhor que o nosso. Já depois, um certo tempo depois, também cobrado pela imprensa, Andrés chegou a dizer, abre aspas, que nenhuma novidade sobre a licença, pois há divergência sobre a convocação do suplente. Então tá aí, quem seria o suplente de Andrés ali no cargo de deputado federal? Não houve essa resolução do caso e ficou por isso mesmo. O Andrés segue vinculado aí ao cargo de deputado federal. Sanches, quando fez a campanha, foram, 2 semanas de campanha, porque até o último momento ele falou, não vou ser candidato, aí faltava poucos dias para se inscrever para as eleições, ele falou que vai ser candidato, e ele prometeu a volta de Ronaldo Fenômeno ao Corinthians. Se eu for candidato e conseguir ganhar as eleições, Ronaldo Fenômeno vai estar no Corinthians. O cargo vamos ver depois, mas será um cargo alto pela capacidade dele. Não, o que você subentende por essa frase? Que o Ronaldo vai ser dirigente do Corinthians se ele for eleito? E aí depois... Gerente de futebol, diretor de futebol. Exato. Em algumas entrevistas após a eleição, Andrés diz, não é bem assim. O Ronaldo sempre esteve próximo do Corinthians, nunca saiu do Corinthians. E ele continuará assim, né? Ajudando um negócio aqui ou outro. Não foi bem o que você quis dizer, presidente. Ao longo da campanha do Andrés, ele disse e repetiu inúmeras vezes que ele não faria muitas promessas, porque o corintiano já sabia, já conhecia o passado vitorioso do Corinthians sob o comando de Andrés Sanches, então ele não deveria fazer muitas promessas. E também disse, uma das explicações dele é que se ele falasse as promessas dele, os outros candidatos saberiam. E aí, meus amigos, você ouça isso com um tom de perplexidade. Ele basicamente conseguiu ser eleito sem falar o que ele ia fazer, sem prometer nada, talvez pelo passado dele, e enfim, foi eleito. Uma das poucas promessas que ele fez foi essa, de trazer o Ronaldo. Outra promessa que ele fez durante a campanha foi, se eu vier a ser presidente do Corinthians, o Corinthians não terá problemas financeiros. Ele é um banco? Ele não é dono do Ele Itaú. vai comprar o Navy Rights? Não sei. Se fosse nem o presidente do Rival, que tem praticamente dono do Itaú, botou dinheiro ali, não teve problema financeiro mesmo. O caso do Corinthians é diferente, o Corinthians continua vendendo jogador, a dificuldade de contratar, continua vendendo jogador a preço de banana. 7 belos. Saiu o Balbuena por 4 milhões de euros. E o valor que era multa rescisória, então não foi uma transferência. E esse é o BO. O Corinthians, para contratar o jogador exige, não, beleza, pode me contratar, eu assino aqui, mas eu quero a multa rescisória baixa porque eu quero vazar logo. Sim. E o Corinthians se submete a isso. Né? É a mesma coisa com o Rodriguinho. O presidente insiste em falar, não, se o jogador quiser ir, não tem o que fazer, mas é porque o Corinthians não tem estrutura financeira para pagar um salário equivalente a um clube do Egito, né? É errado. A partir do momento que o presidente mantém essa postura, essa linha de o jogador quer sair, sai, ele mantém isso publicamente. Sim. Se eu sou um clube rival, eu quero contratar um jogador, eu chego e ofereço qualquer grana, mano. E tô levando. Assim, chega pro jogador e fala, você vai ganhar o dobro do salário, chega pro Corinthians e fala, vou te dar 2,7 belo. É isso. O jogador vai falar, não, vou querer sair, eles vão pagar o dobro do salário e o Corinthians vai ficar com as 2,7 belo. E um último, pra passar a régua no assunto, problemas financeiros, uma das poucas promessas que o Andrés fez antes de ali voltar à cadeira de presidente lá do Parque São Jorge é que voltaria a divulgar os balanços financeiros mensais. Todo mês ali teria um balancete financeiro. Isso não aconteceu. No último mês de junho, o clube divulgou o balanço financeiro referente a março. Então, só a partir de março, o mais recente que temos é de março. Uma outra promessa é que os relatórios de sustentabilidade voltarão a ser divulgados anualmente. Vamos ver, esperar se isso acontece, que o último, eu anotei aqui, 2015. Foi divulgado em 2015. A gente gostaria, como torcedor, saber qual é a real situação do Corinthians, porque tem tantas dívidas, porque a dívida tá crescendo. Então, fica aí, Sanches, você falou, vamos receber, vamos mandar pra torcida, vamos abrir esses números do Corinthians pra todo mundo entender o que tá acontecendo. Não é aqui um vídeo, mano, oposição por oposição, não. A gente só quer entender um pouco mais, mostrar que, mano, tem bastantes acertos e muitos erros também, paralelamente. Você curtiu o vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal aí, mano. E a gente quer saber sua opinião também. O que você acha, herói ou vilão? Saudações toda quarta e sexta-feira. Vai!